Sabe essa estagnação que você anda sentindo na sua vida, que tá tudo parado, as coisas não andam, você fica repetindo padrões, ou seja, você sai de relacionamentos com problemas XYZ, você entra em outros relacionamentos com os mesmos problemas, você está sempre atraindo para sua vida situações, pessoas que você não quer, situações dolorosas, e você fica nesse ciclo de repetição e chega um momento que você paralisa, que você sente que sua vida não anda, né? Fica estagnada. Talvez seja pelo motivo que você não está olhando para suas sombras, integrando, ressignificando. As nossas sombras têm um papel muito importante na nossa vida e nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho sobre isso. E se você é novo aqui no canal, muito prazer, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Roberta, eu estou aqui para compartilhar dos meus processos de autoconhecimento. A gente conversa muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre despertar da consciência. Então eu trago para vocês um pouco, compartilho dos meus processos, o que anda dando certo, o que não anda dando, para te inspirar a também trilhar esse caminho do autoconhecimento que é muito transformador. Mas o que são sombras, né, para início de conversa? Sombra é um termo usado na psicologia analítica de Jung, que representa o nosso lado inconsciente. Então, são partes nossas que a gente tende a reprimir, que a gente não aceita, que a gente não consegue enxergar, o que não temos coragem de assumir, mas que está tudo lá no nosso inconsciente. E essas sombras, elas podem ser insegurança, inveja, ciúme, controle, medo de fracassar, orgulho ferido. A sombra é tudo em nós que a gente reprime, são coisas que a gente não quer olhar, né? Então, inclui também traumas, inclui crenças, e geralmente as nossas sombras, elas estão muito no nosso inconsciente, ou seja, são coisas que a gente tem, a gente reprime, tá tudo lá guardadinho, mas a gente não tem consciência, mas ela se apresenta a partir dos nossos comportamentos. E é justamente essas sombras que estão ali nos sabotando. Então, sabe quando você quer alcançar algum objetivo na sua vida, você quer, sua mente sabe que você quer, mas chega um momento, você pega e retrocede, você tem aquela autossabotagem. Alguma coisa acontece ali no backstage que você não entende. E quando isso acontece, você o quê? Você acaba se martirizando, você acaba se anulando, se achando insuficiente. Por quê? Porque você não está olhando para essas sombras. Às vezes você nem sabe que elas estão aí. Então, gente, por isso a importância do autoconhecimento, da gente se conhecer. Porque o autoconhecimento, sobretudo, é olhar para dentro e remexer aqui nessas sombras, sabe? Aquelas coisinhas que a gente joga ali para debaixo do tapete, coisas que a gente não quer encarar. Nossa, eu sou controladora? Ah, não sou, não. Então eu finjo que isso não existe. Ciúmes? Não, não sou, não. Fica tudo lá. Só que tá lá e tá te atrapalhando na sua vida hoje. E acontece também um processo muito natural, muito recorrente, aconteceu comigo, quando a gente começa a se conhecer, a buscar a espiritualidade, a olhar muito para dentro, a gente acha que a gente precisa ser só luz. Então a gente acha que a gente é iluminado, que a gente fica ali cultivando sempre as nossas partes positivas e consequentemente negando essa sombra, né? Ah, não sou isso aqui não, ah, não, porque... Então, e esse lugar acaba nos levando para uma positividade tóxica, que é muito ruim também. E o que acontece? Onde está o pulo do gato nessa história? As nossas sombras, elas fazem parte de quem nós somos. A sombra, ela faz parte da vida. Sem sombra, não existiria nada. Não existiria o contraste que faz as coisas existirem. Então, se não existisse sombra, tudo seria luz, ninguém enxergaria nada. Então, a sombra, ela faz parte do ser humano. Então, negar as sombras e falar, não, eu não tenho nenhuma sombra, eu não tenho nenhum defeito. Isso é negar a você mesmo. Ou seja, quando você nega a sua sombra, é a mesma coisa que dizer que você é uma pessoa incompleta. Então, o ser humano, ele é sim composto de luz e de sombra. Só que essa sombra, ela precisa ser integrada, ela precisa existir um equilíbrio, que eu vou explicar mais pra frente nesse vídeo. Então, trazendo um exemplo aqui para vocês de sombra, um exemplo meu, uma sombra minha, é a inconstância. Eu sou uma pessoa inconstante, sempre fui, e eu sempre briguei muito com essa inconstância, sempre me julguei e sempre me critiquei por ser uma pessoa inconstante. Por quê? Porque eu estava sempre olhando para fora, querendo funcionar da mesma forma que as outras pessoas. E eu ficava em dois lugares. Ou eu fingia que essa inconstância não existia, ou eu tentava lutar para ter uma constância socialmente aceita, sendo que para mim não funcionava.
Então, o que que eu fiz nesse caso? Como que eu integrei essa sombra? Para a gente integrar uma sombra nossa, primeiro a gente precisa tomar consciência que ela existe. Então, eu sei que eu sou inconstante, eu vou olhar para essa inconstância, eu vou aceitar que eu tenho essa limitação com amorosidade, com entendimento, com coragem, com autorresponsabilidade, entendendo que sou eu que vou aqui resolver as coisas com essa sombra. É isso que é integrar. Então, é olhar para dentro, né, buscar o autoconhecimento e me questionar. Como que eu posso ser mais constante? Como que eu posso buscar uma constância dentro da minha inconstância? No meu caso, por exemplo, eu entendi que eu sou inconstante e que eu não vou conseguir ter a mesma constância do que a maioria das pessoas e tá tudo bem. Mas eu preciso buscar a minha constância. Ou seja, é um processo de olhar para dentro e testando o que dá certo para mim. Fazer assim, fazer assado. E eu, por exemplo, com isso eu já estou tranquila, porque eu entendo o meu ritmo, respeito, entendo que é diferente, mas é o meu ritmo. Então, hoje, eu sou inconstante, mas eu tenho uma constância dentro da minha inconstância. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos assim. Então, um outro exemplo de sombra, e esse exemplo, muitas pessoas estão nesse lugar, eu mesma já estive muito, que é o papel de vítima. É aquela pessoa que ela não se enxerga, ela não aceita que talvez ela também esteja errada. Então, a culpa ela sempre dos outros. Então, vamos dar um exemplo. Exemplo que uma mulher ela se sente sobrecarregada na casa dela, com os filhos, né, com os afazeres, com o trabalho, e ela está sempre culpando o marido dela, que o marido dela não dá esse suporte que ela precisa, né, ela está sempre culpando os filhos, ela está sempre culpando o trabalho, ela está sempre culpando a vida. O problema nunca é com ela. Mas, às vezes, se essa mulher parar, olhar para dentro, talvez ela vai descobrir coisas, né, sobre ela, desconfortáveis, porque assim, olhar para as sombras é desconfortável, mas se ela ter essa coragem de olhar para dentro e ver, tá, vamos ver aqui o que eu posso fazer para mudar essa situação. E quando ela traz esse olhar para dentro, ela descobre que ela é super controladora, por exemplo. Então, aquela pessoa que ela quer que as coisas saiam do jeito que ela planejou, do jeito que ela ali projetou. Então, exemplo, às vezes o marido dela, ele até tenta ajudar ela de alguma forma, mas como ela quer tudo do jeito dela, só a forma que ela faz tá certo. Ela às vezes é arrogante, ela é ríspida e o erro tá no outro. Ela não enxerga isso nela, entende? E aí ela fica nesse ciclo de sobrecarga, de vitimização. E o papel de vítima, gente, eu ouso dizer que é o pior lugar que qualquer pessoa pode estar, sabe? Porque estando no lugar de vítima, a vítima, ela tá sempre esperando um salvador, alguém que venha de fora e fale, nossa, coitadinha de você, eu vou te tirar daqui, tá tudo bem, só que não. A vítima, ela precisa tomar responsabilidade, porque é só ela que pode sair desse lugar. Ninguém vai tirar ela dali. Mas o que? Para isso precisa passar pelo desconforto de olhar para essas sombras e aceitar. Nossa, realmente, eu sou controladora sim. E aí, a partir daí que você identificou essa sombra, é se questionar o que eu posso fazer para melhorar. Então, é meio que soltar o controle, sabe? E se permitir sentir o desconforto, porque vai ser desconfortável para essa mulher, por exemplo, aceitar uma coisa muito disruptiva do que ela gosta, sabe? Tem que deixar o outro fazer do jeito dele, por mais que na sua cabeça tá errado, por mais que você fale, não é assim que faz, tá errado, não quero que seja assim. Se permita, porque cada pessoa é cada pessoa. Você não quer ajuda, você não tá sobrecarregado, deixa que seu marido ou as pessoas à sua volta te auxiliem dessa forma. Solta um pouco o controle, vai ser desconfortável, mas segura, observa esse desconforto, sabe? Observa quais as sensações do meu corpo, quais os pensamentos, e não é agir, é só observar. De novo, é desconfortável, mas é nesse desconforto que a gente encontra a evolução. E aí, gente, quando a gente faz esse exercício de olhar para as nossas sombras, né, de tentar integrar, aí a transformação vai acontecendo. Por quê? Você toma consciência, você olha para essa sombra, você se permite sentir o desconforto de viver essa sombra. Aos poucos, você vai tomando consciência de onde vem essa sombra, porque, gente, nossas sombras, elas existem para nos mostrar alguma coisa. É tipo que um sintoma. Então, esse controle que você sente, né,
no meu caso, essa inconstância, né, é coisas lá da minha infância, eram coisas que me faltaram na infância, eram coisas que minha criança interpretou de uma forma equivocada, entende? Então, sempre vai ter uma raiz, sempre vai ter uma resposta. Às vezes, esse controle, por exemplo, você aprendeu mesmo na sua família. Às vezes, a sua mãe era essa pessoa controladora, que tratava o seu pai dessa forma, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a avó. Então, assim, gente, a nossa ancestralidade, a nossa infância, a nossa história, ela traz muita informação. E para a gente acessar essas informações que nos transformam, a gente precisa olhar para dentro, não é para fora. Não é se fechar e se colocar num lugar de vítima e buscando, sabe, desenfreadamente uma solução, sendo que o caminho é para dentro. E é importante dizer, gente, que integrar a sombra não é você ir lá para o oposto, sabe? Lá para o oposto extremo. Né? Então, tipo, eu sou controladora, não é que eu preciso virar uma pessoa que é muito solta, né? Que deixa a vida me levar. Não é assim. É buscar o equilíbrio, sabe? Porque tudo que é extremo é ruim para nós, no final das contas. Então, é buscar esse equilíbrio, tá? Eu sou controladora, tá? Eu vou controlar, mas eu também vou soltar as rédeas. E assim, gente, é um processo que requer muita presença, que requer muita consciência. É um lugar de muito orar e vigiar. E outra coisa, as sombras nunca vão deixar de existir, tá? Então, exemplo, a inconstância, ela sempre vai estar trazendo algum certo desafio na minha vida. O controle vai estar sempre trazendo um desafio na minha vida. Os ciúmes, eles sempre vai estar trazendo um desafio na minha vida. As sombras, elas sempre vão estar aqui. O lance é tomar responsabilidade, tomar consciência, entende? E ir aqui freando, ir equilibrando os pratinhos para que as coisas fluam de uma forma mais natural e saudável. Então, gente, o ideal é a gente pegar nossas sombras e chamar ela para tomar um café, tomar um chá. Vem aqui, sombra, vamos tomar um chá, vamos conversar, porque é isso que a gente aprendeu, né? A gente nega as nossas sombras. Não, isso aqui que eu passei lá na infância já passou, não existe mais, não quero olhar para isso aqui, porque isso me traz dor. Mas é justamente isso que te traz dor, que tá te sabotando na sua vida hoje em dia, tá? Então, é ter esse relacionamento íntimo com a sua sombra, né? Porque, gente, de novo, nós somos luz e sombra, e negar a sua sombra é negar uma parte de você, sabe? Então é por isso que às vezes a gente está se sentindo incompleto na vida, sabe aquele vazio, sabe aquela estagnação mesmo, aquela coisa que não anda? Às vezes é porque você está deixando a sua sombra lá mortinha, lá debaixo do tapete. Então integra e se complete como ser humano, como uma pessoa que é luz, mas que também é sombra. E aí, gente, à medida que você for identificando as suas sombras, que você for integrando, você vai perceber que seus comportamentos vão mudando desde que você tenha coragem, né, de sentir o desconforto. Você vai perceber assim, nossa, olha como que eu mudei, porque antigamente, nessa situação, eu agiria dessa forma, mas agora eu estou agindo dessa forma. E a evolução, você vai perceber, as pessoas vão perceber. As nossas evoluções são gratificantes demais, sabe? Tipo, olhar para a nossa vida atrás e ver o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente está se tornando uma pessoa melhor, é muito bom. É muito bom. Porque a gente se compara, né? E assim, a comparação, gente, ela só é válida com a gente mesmo, sabe? Então, é olhar para trás e comparar. Nossa, olha só, a Roberta de 5 anos atrás, ela agia assim, ela agia assado, e agora a gente soltou esse padrão, então aqueles padrões repetitivos, eles não existem mais, porque eu integrei minha sombra. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que tenha feito sentido para vocês. E me conta como que é a sua relação com as suas sombras. Você integra as suas sombras ou você tem um padrão de negar as suas sombras, de fingir que aqueles defeitinhos não existem? Comenta aqui para mim, vamos bater um papo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito e também deixa seu like para que o YouTube entregue, né, e entenda que esse vídeo é relevante e entregue a mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.